Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com o fio Anne, porém fio duplo, e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou medindo na largura 46 centímetros e no comprimento de picô a picô ficou com 96 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu tirei este gráfico de uma foto lá do Pinterest. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. Ele é bem fácil, é muito simples. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Até mesmo você que é iniciante. A minha última carreira, eu fiz uma carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Como eu sempre digo, aqui é apenas uma ideia. Vocês podem fazer a última carreira da forma que quiserem. Vocês são criativos. Usem a criatividade de vocês. Aqui é apenas uma ideia. E quanto à quantidade de linha, eu aconselho vocês a comprarem 2 novelos do fio Anne. Às vezes eu não consigo falar exatamente a quantidade que eu usei, porque foi o caso deste caminho de mesa. Eu usei um novelo todo, depois eu usei um pouco de um novelo que havia sobrado de um outro trabalho que eu fiz. Aí acabou também aquele pedaço. Eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês a quantidade do fio que tinha. Vou deixar uma foto aqui que eu tirei antes de começar o trabalho, antes de começar a usar esta quantidade, essa sobra de linha que tinha. E depois eu ainda usei um pouquinho de outro novelo. Então, neste caso, eu não vou saber falar para vocês exatamente quanto foi de linha. Mas eu aconselho a vocês a comprarem 2 novelos. Vocês sabem que quando compra linhas separadas, de lote separado, dá uma diferença no tom. Então, sempre que eu vou comprar uma linha, eu gosto sempre de comprar 2 novelos de cada linha. 2 novelos de cada cor, porque assim eu sei que vem no mesmo lote, então a cor é igual. Então, eu aconselho vocês a comprarem 2 novelos. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Outro sim. Eu vou deixar na descrição uma playlist dos caminhos de mesa que eu fiz com o fio Anne. Então, você que gosta da linha Anne, gosta de trabalhar com o fio Anne, essa é a primeira aula que você está assistindo, eu te convido a ir na descrição, que eu vou deixar lá o link da playlist dos caminhos de mesa que eu fiz com o fio Anne. Tenho certeza que vocês vão gostar de todos e vai servir de bastante inspiração para vocês. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o fio Anne da Círculo. Esse novelo, ele tem 500 metros, é 100% algodão. O tex dele é 295 e essa cor é a cor 3526, rosa candy. E vou usar a agulha de número 3,5. Eu vou usar o fio Anne, porém, para este trabalho, eu vou usar o fio duplo. Vou usar 2 fios da linha Anne. Então, vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 81 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer assim um total de 81 correntes. Feita as 81 correntes, vou marcar aqui a última corrente que fizemos e vou subir com mais 4 correntes. 1,
2, 3, 4 correntes. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na nossa linha, entrar aqui na nossa corrente, laçar a linha, puxar. Vamos ficar com 3 argolas. Vamos laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar a linha novamente, tirar mais 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer até o final destas correntes, esta carreira de ponto alto. Eu vou adiantar essa carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira de pontos altos, a minha carreira base. Nós ficamos aqui num total de 82 pontos altos, porque fizemos 81 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui num total de 82 pontos altos. Agora, vamos continuar a nossa aula de hoje. Eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui agora mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos ficar aqui com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, 1, 2. Vou pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vou copiar um ponto alto. Então, ficamos aqui com 2 quadrados. Vou fazer agora 10 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Então, acabamos de fazer 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 quadrados. Aqui eu fiz 2. Agora, eu vou fazer 3. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. Fiz um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro, 2 quadrados. 2 correntes, pular 2 pontos altos, 3 quadrados. Então, eu fiz aqui 3 quadrados. A nossa sequência, a sequência desta carreira será essa. Nós vamos fazer agora 10 pontos altos. Encerrando os 10 pontos altos, vamos fazer os 3 quadrados. Encerrando os 3 quadrados, novamente, repetir os 10 pontos altos. Nós vamos fazer esta sequência até o final dessa carreira. Lembrando que lá no final, nós teremos que fazer os 4 pontos altos da mesma forma que fizemos nesta ponta. Então, em uma ponta e na outra, nós teremos 4 pontos altos. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha segunda carreira, porém, essa carreira é a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Mas, aqui no trabalho, é a nossa segunda carreira. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, copiei 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos nesta ponta. Fiz aqui 2 quadrados, 2 correntes, pulando 2 pontos altos, copiando o terceiro. Então, fiz 2 quadrados. Fiz 10 pontos altos, copiei 10 pontos altos da carreira anterior, aqui fiz 3 quadrados. 10 pontos altos, 3 quadrados, fizemos assim até aqui, quase o final, porque no final, como eu falei, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta. E na outra, nós teremos até o final do nosso caminho de mesa, esses 4 pontos altos em uma ponta e na outra. Aqui no meio, para esta largura, nós vamos ficar com 4 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4. E vamos ficar com 3 grupos de 3 quadrados. 1, 2, 3.
e um grupo de 2 quadrados numa ponta e um grupo de 2 quadrados na outra. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, como eu falei, porque é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho, como eu falei também, estes 4 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos copiar até o final do nosso trabalho. Então, eu vou só copiar aqui os 4 pontos altos. Feito isto, vou copiar estes 2 quadrados. Então, copiei um quadrado, vou copiar o segundo quadrado. Então, somente copiei. Chegamos em cima do grupo de pontos altos. Vou copiar aqui 4 pontos altos. Então, já copiei um, vou copiar 2, 3, 4 pontos altos. Feito isto, vou abrir um quadrado aqui no meio dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 pontos altos da carreira anterior, vou copiar o terceiro ponto alto e copiar os 3 pontos altos restantes. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, em cima dos 10 pontos altos, nós vamos copiar 4, abrir um quadrado no meio, 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior e copiar os outros 4 pontos altos. Vou copiar agora os 3 quadrados. Então, vou copiar 1, 2 e 3 quadrados. Somente copiei os quadrados da carreira anterior. Cheguei novamente no grupo de 10 pontos altos. Vou fazer o mesmo que eu fiz neste grupo de pontos altos. Quando chegar nos quadrados, vou apenas copiar. Então, a sequência da nossa carreira será esta. Eu vou adiantar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui mais uma carreira, então, copiei aqui os 4 pontos altos e os 2 quadrados da carreira anterior. No grupo de 10 pontos altos, eu copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui no meio, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos. E copiei os 4 pontos altos restantes. Aqui em cima dos quadrados, eu apenas copiei. Em cima do grupo de pontos altos, novamente, copiei os 4 pontos altos, abri um quadrado no meio e copiei os 4 últimos pontos altos. Fizemos assim até aqui o final. Então, eu copiei aqui os 2 quadrados e os 4 pontos altos. Agora, nós vamos repetir esta carreira, a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Nós vamos repetir novamente. Então, já adiantei aqui esta carreira, porque apenas copiei os 4 pontos altos da ponta e copiei os 2 quadrados. Chegamos em cima dos pontos altos, como eu falei, nós vamos repetir esta carreira, então, nós vamos fechar tudo com pontos altos. Vamos copiar aqui os 4 pontos altos, os 4 primeiros pontos altos. 4. Vou fechar este quadrado que eu havia feito. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Vou copiar os 4 pontos altos da outra ponta. Então, aqui eu somente fiz pontos altos novamente. Eu copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado do meio. Então, nós repetimos esta carreira. Vou copiar os 3 quadrados. 2 correntes, vou copiar o primeiro quadrado. 2 correntes, copiar o segundo quadrado. 2 correntes, copiar o terceiro quadrado. Então, este é o padrão dessa nossa carreira. Nós vamos repetir a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Vou fazer assim até o final desta carreira. Vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui mais uma carreira, então, apenas copiei a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Então, copiei aqui os pontos altos, os 2 quadrados. Em cima dos pontos altos, eu fechei tudo novamente. Então, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado com 2 pontos altos, porque são 2 correntes. E copiei os 4 pontos altos na outra ponta. Copiei os quadrados e assim eu fiz até o final desta carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei aqui os 4 pontos altos. Feito isto, vou copiar o primeiro quadrado.
Aqui são 2 quadrados, eu copiei o primeiro, vou fechar o segundo quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar aqui o primeiro ponto alto. Vou abrir quadrados aqui em cima dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. Fiz um quadrado, novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 quadrados, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Então, nós abrimos aqui em cima dos 10 pontos altos, 3 quadrados. Chegamos em cima dos quadrados. Vou fechar o primeiro quadrado com 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar o ponto alto. Vou copiar o quadrado do meio, apenas copiar, e vou fechar o outro quadrado. São 3 quadrados, então, o quadrado do meio, nós vamos apenas copiar, deixá-lo aberto, e fechar o quadrado de uma ponta e da outra, desta forma. Chegamos em cima dos pontos altos, novamente, vamos abrir 3 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, em cima dos 10 pontos altos, abrimos 3 quadrados. Vou fechar o primeiro quadrado dos 3 quadrados que nós fizemos na carreira anterior. Fechar o primeiro, copiar o quadrado do meio, apenas copiar, e fechar o próximo quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar o ponto alto do grupo de 10 pontos altos. Então, este é o padrão dessa nossa carreira. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os 4 pontos altos, deixei o quadrado próximo aos pontos altos aberto, fechei o próximo quadrado, aqui são 2 quadrados, eu deixei o próximo aos pontos altos aberto e fechei o segundo. Em cima dos 10 pontos altos, eu abri 3 quadrados. Aqui em cima dos quadrados, eu fechei o primeiro quadrado, copiei o quadrado do meio e fechei o terceiro quadrado. Em cima dos pontos altos, abri quadrado. Fiz assim até o final da nossa carreira. Lembrando que aqui, da mesma forma que do outro lado, eu deixei o quadrado nessa carreira, o quadrado que vai ficar aberto é o quadrado próximo aos pontos altos. Fechei o outro quadrado. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei a minha carreira, porque apenas copiei os 4 pontos altos da ponta. Na carreira anterior, o quadrado que eu deixei aberto, eu vou fechar. Então, eu fiz 2 correntes, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto. O quadrado que na carreira anterior eu havia fechado, nesta eu vou abrir. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o ponto alto. Então, ficou desta forma. Agora, eu vou copiar os 3 quadrados. Então, copiei um quadrado, vou copiar o segundo e o terceiro quadrado, apenas copiar. Agora, eu vou abrir este quadrado, que na carreira anterior eu havia fechado. Eu vou abrir. O quadrado do meio, que eu havia deixado aberto, eu vou fechar nesta carreira. Então, vou fechar o quadrado do meio e vou abrir o outro quadrado. Então, eu vou inverter. Vou abrir este quadrado. Então, nesta carreira, o quadrado que na carreira anterior havia ficado aberto, eu fechei, e os 2 que eu havia fechado, eu abri. Vou copiar os 3 quadrados, vou fazer assim até o final dessa nossa carreira. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira finalizada. Copiei os 4 pontos altos, fechei o quadrado próximo aos pontos altos. Abri o outro quadrado que na carreira anterior eu havia fechado. Aqui em cima dos 3 quadrados, apenas copiei. Chegamos aqui em cima destes pontos altos, que na carreira anterior eu havia fechado o quadrado, eu vou abrir novamente. Vou fechar o quadrado do meio e vou abrir o próximo quadrado. Então, eu inverti. Onde na carreira anterior eram pontos altos, eu abri quadrado, e onde era o quadrado, eu fiz pontos altos. Onde eram pontos altos, eu abri quadrados. Eu abri o quadrado.
copiei os 3 quadrados da carreira anterior. Fiz assim até o final da nossa carreira, lembrando que aqui nesta ponta também, nós vamos nessa carreira fechar o quadrado próximo aos pontos altos e abrir o outro quadrado que na carreira anterior nós havíamos fechados. Agora, nós vamos repetir novamente esta carreira aqui. Então, nós vamos, nesta feita, repetir esta carreira. Copiei os 4 pontos altos. Como nós vamos repetir esta carreira, eu vou abrir este quadrado. Então, eu vou fazer aqui as 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. E vou fechar o próximo quadrado. Nessa carreira, ele estava fechado. Aqui, eu vou fechar novamente. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. E vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, ficou dessa forma. Eu abri o quadrado que eu havia fechado na carreira anterior e fechei o que eu havia aberto. Aqui, eu vou copiar novamente os quadrados. Vou copiar os 3 quadrados. Então, vou copiar 1, 2, e 3 quadrados. Somente copiei os 3 quadrados. Aqui, como eu vou copiar esta carreira, eu vou fechar o primeiro quadrado, fechar com pontos altos, abrir o quadrado do meio e fechar o próximo quadrado. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto da carreira anterior. Então, ficou desta forma. Este é o padrão dessa nossa carreira. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Finalizei mais uma carreira. Apenas copiamos esta carreira novamente. Então, aqui no início, copiei os pontos altos. Nesta carreira aqui, o quadrado... Primeiro quadrado aqui próximo aos pontos altos era aberto, eu abri novamente. O próximo quadrado era fechado, eu fechei. Copiei os 3 quadrados da carreira anterior e aqui neste meio, novamente, copiei esta carreira. Então, fechei o primeiro quadrado, abri o quadrado do meio e fechei o próximo quadrado. Copiei os 3 quadrados. Fiz assim até o final dessa nossa carreira. Lembrando que aqui nesta ponta também vamos abrir o quadrado próximo aos pontos altos e fechar o próximo quadrado. Nós fizemos esta carreira. Nosso caminho de mesa, até o final, nós vamos fazer estes 2 gráficos. Então, nós vamos fazendo de 3 em 3 carreiras. Agora, nós vamos repetir as 3 carreiras, 3 primeiras carreiras que fizemos. Depois, nós vamos repetir as 3 segundas. Depois, as 3 primeiras. Depois, as 3 segundas. Nós vamos fazendo de 3 em 3 carreiras. Apenas repetindo o mesmo que fizemos nas carreiras anteriores. Agora, eu vou repetir esta carreira. Estas 3 carreiras. Depois que encerrar estas 3 carreiras, vou repetir estas 3. Assim, vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa. Como é só repetição, eu vou adiantar até o comprimento desejado e já trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir entender. Como prometido, eu já adiantei aqui o meu caminho de mesa, fiz no comprimento desejado, mas vocês vão fazer o comprimento que para vocês for o suficiente, apenas copiando de 3 em 3 carreiras. Já trouxe aqui com minha última carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos finalizar com uma carreira de pontos altos. Esta é a nossa carreira base. Então, como eu falei, nós vamos repetir de 3 em 3 carreiras. Então, eu fiz no vídeo até esta carreira. Aqui, eu repeti as 3 novamente, então, só copiei o mesmo que eu havia feito aqui, eu repeti aqui. E aqui nos quadradinhos também, somente copiei. Então, eu copiei novamente essas 3 carreiras. Encerrando essas 3 carreiras, eu copiei estas 3. Então, somente copiei, na mesma direção. Então, é só vocês seguirem. Tendo feito estas 2, vocês vão se baseando por elas, porque é um gráfico em cima do outro. Então, aqui são essas 3 carreiras, vamos colocar assim de pontos altos. Aqui eu vou copiar as 3 carreiras de pontos altos. Aqui as 3 carreiras de pontos altos. Aqui as 3 carreiras de quadrado, 3 carreiras de quadrado, 3 carreiras de quadrado. Assim, vou fazer até o final. Então, nós só vamos copiando. E aqui neste meio,
as 3 primeiras carreiras de quadrado, aqui eu copiei as 3 carreiras de quadrado. Aqui nós fizemos este quadrado intercalado, aqui eu fiz o quadrado intercalado, então nós só vamos copiando de 3 em 3 carreiras. Não tem erro. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto, nós vamos fazer a nossa última carreira. Vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3, 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui um picô. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou pular um espaço, no próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, vou marcar a última corrente que eu fiz e vou fazer mais 3, 1, 2, 3, vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, fiz o picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos por causa da nossa corrente que nós fizemos aqui para subir, que é o nosso primeiro ponto alto. Vou pular um espaço, no próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer esta carreira, nossa última carreira será esta carreira de 3 pontos altos tombados com picô. Vou fazer assim por toda a volta, vou finalizar o meu trabalho e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, eu já encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta de 4 pontos altos tombados com picô. Então, aqui nas laterais, eu pulei sempre um espaço e fechei o ponto baixíssimo no próximo espaço. E aqui em cima dos pontos altos, eu pulei 3 pontos altos, no quarto ponto alto eu fiz o meu ponto baixíssimo. Mas isso não é uma regra, vai depender do tamanho do ponto de vocês. Vai depender da contenção do ponto, do tamanho do ponto de vocês. Eu pulei 3 pontos altos e fiz o ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Mas vocês podem apenas pular 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Aí fica a critério de vocês e depende do tamanho do ponto de vocês. Já fiz aqui o meu último ponto de finalização e já comecei a esconder aqui a minha linha por entre os pontos. Até um certo ponto, eu vou cortar e vou colocar um pingo de cola para ficar mais seguro. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!